tudo bem? Então, hoje nós iremos focar na parte de simbologia aplicada às instalações elétricas, tá ok? Logo de cara a gente faz a apresentação, né, dessa tabela que mostra aqui os principais símbolos. Existem até mais do que esses, tá ok? Porém, para que a gente torne um pouco mais dinâmico, um pouco mais simples aqui a nossa abordagem, separamos aqui os principais, tá ok? E já aviso a vocês que, para quem está lidando pela primeira vez, que está vendo isso daqui pela primeira vez, pode ser que assuste pela quantidade de informações. Porém, né, no dia a dia, você trabalhando diretamente, fazendo leitura de plantas baixas, vendo toda essa parte, né, de instalações em si, isso automaticamente acaba ficando memorizado e você vai diminuindo todas as suas dúvidas, tá ok? E aí aos pouquinhos a gente vai trabalhando, vai vendo toda essa parte de simbologia e vamos aprendendo a utilizar a tabela, tá ok? A gente tem que encarar nesse primeiro momento a tabela como uma ferramenta de trabalho, né? Para que não haja necessidade de a gente ficar aqui decorando e sentindo muita dificuldade nesse início, tá certo? Bom, vamos aqui às primeiras interpretações de simbologia, tá ok? Nós já tínhamos visto em aulas anteriores que o diagrama multifilar, que ele vai mostrar passo a passo, né, toda a dinâmica do circuito, né, o condutor passando pelos dispositivos, chegando a carga, saindo, né. A gente começou falando sobre um interruptor simples, né, onde a gente frisou que a gente teria um dispositivo de proteção que seria o disjuntor, correto? Saiu a fase pelo disjuntor, nós chegamos no nosso interruptor, que é o nosso dispositivo de manobra, para que o nosso usuário possa desligar ou ligar a hora que ele quiser a carga, né? E aí nós chegamos no diagrama unifilar. O diagrama unifilar, ele é muito usual, principalmente quando a gente faz as montagens de plantas, tá ok? Porque ele representa com uma quantidade de símbolos menor, né? E você sabendo a parte de simbologia, ele se torna mais dinâmico para poder fazer leitura e para você poder fazer a confecção dos diagramas, tá ok? Então aqui, ó, a gente teria o nosso eletroduto, tá certo? E aqui ele chama uma ramificação para mostrar esses dois símbolos que estão aqui, tá certo? Vamos ver, na verdade, o que seriam esses dois símbolos. Se nós formos ver aqui, ó, em relação aos condutores na própria tabela, a gente tem o condutor fase, neutro, retorno e terra, tá certo? Então, quando a gente olha para o nosso diagrama lá, nós podemos perceber que a gente tem aqui, ó, uma fase, pela própria simbologia, e aqui nós temos um neutro, tá certo? Então ele está avisando que por dentro desse eletroduto está vindo uma fase e um neutro. Esse primeiro círculo maior que a gente consegue observar aqui, quando nós jogamos na nossa tabela de simbologia, ele está aqui, ó, na parte de cima, seria um ponto de luz de lâmpada incandescente, né? E aí a gente tem as permutações, no caso, né, o nosso círculo aqui quer dizer que ele está no teto. Então, eu tenho chegando, né, a um ponto de luz, onde a gente vai ter aqui uma caixa de passagem, uma fase e um neutro. O que vai acontecer? Vou ter um eletroduto aqui que está descendo. Reparem que agora ele mostra aqui para mim o condutor fase e retorno. O que significa isso? Vamos tentar entender aqui, ó. A gente pode perceber que no círculo menor, já tem até cola aqui pra gente, lá na tabela, indica que é um interruptor simples, tá certo? Então o que vai acontecer na verdade? Você vai descer com a fase, vai passar pelo o interruptor e vai voltar como sendo o retorno, tá ok? Então na verdade, para você conseguir ligar essa lâmpada que vai estar aqui instalado nesse ponto de luz, tá? Você vai dispor desse interruptor que está aqui.
E aí o circuito mostra, ó, que vai ter que vir a fase para a entrada do interruptor e que vai ter que voltar o nosso cabo, que será o nosso retorno, né? E se a gente for acompanhar aqui, ó, no diagrama multifilar, o interruptor ele chega à fase e sai aqui por ele o retorno. Então, na verdade, os dois circuitos são a mesma coisa, só que com representações diferentes. Tá ok? Bom, o nosso interruptor paralelo, tá? Também conhecido como three-way, que nós havíamos falado, né? Na aula passada, tá certo? Como irá funcionar essa questão que nós estamos vendo aqui, tá certo? Aqui a gente pode ver que existe uma setinha dizendo por onde está chegando os condutores, então eu tenho de novo uma fase e um neutro, tá certo? E aí esses condutores estão vindo aqui até o ponto de iluminação, tá certo? Que é o círculo maior. Eles irão, na verdade, irá descer o condutor fase. E a gente pode observar que aparecem dois retornos. O que significa isso? Ó, quando a gente olha aqui para o lado no diagrama unifilar, nós temos a fase chegando no interruptor, correto? E saindo aqui por ele, ó, dois retornos. Lembram que nós falamos que o retorno é sempre o condutor que sai pelo interruptor? Então, na verdade, isso demonstra que o interruptor que está aqui embaixo, que seria o interruptor three-way, que é o paralelo, ele está recebendo a fase e está saindo os dois retornos, tá certo? Reparem que esses dois retornos, eles vão vir aqui, eles vão voltar para o ponto de iluminação e vão descer por esse eletroduto, que seriam esses dois retornos aqui, ó, para pegar no próximo interruptor paralelo. Vamos dar uma olhada aqui no diagrama multifilar, ó. Esses dois retornos chegam aqui e o interruptor oferece um terceiro retorno para vir para a lâmpada, que seria, na verdade, esse retorno que está aqui. Esse retorno viria aqui para o ponto de luz, né, para poder acender essa lâmpada. Então, a gente tem representações diferentes para o mesmo circuito, né? Lembrando que no diagrama unifilar, onde a gente usa e abusa, né, da parte de simbologia, é mais usual, é mais fácil de ser reproduzido em plantas, até em economias de tempo para poder fazer o desenho. Então, normalmente, né, em instalações é muito interessante dominar esse tipo de representação. O próximo, né, que seria o four-way, tá certo? A gente sempre procura aonde tudo começa, né? Então a gente pode perceber que é por aqui, onde a gente tem de novo fase neutra, four-way, né? Onde tem o interruptor intermediário. Veremos que inicialmente nós teremos de novo fase neutra, tá certo? Chegando no ponto de iluminação, correto? Reparem que essa fase ela vai descer por aqui, ó. A gente pode observar na simbologia e vai voltar com dois retornos. O porquê disso daqui, né? Nós já vimos que esse ponto indica que é o interruptor paralelo. Dentro do nosso diagrama, olhando aqui em cima no multifilar, ó, a gente chega com a fase e ele oferece dois retornos. Correto? No próximo estágio, né, esses dois retornos vão vir aqui por cima e vão passar para o interruptor intermediário, que é o four-way, tá certo? Reparem, ó, tem até colinha aqui embaixo para gente, que o interruptor four-way, ele vai receber os dois retornos vindo do three-way e vai fornecer para o circuito mais dois retornos. E aí nós teremos no total 4 retornos, tá certo? Esses 4 retornos chegam aqui
tá certo? E o que nós teremos aqui, ó? A descida. Esses 4 retornos, na verdade, não chegam aqui, né? Chegam 2 retornos aqui, descem, para a gente pegar no nosso último, que é o nosso interruptor paralelo. Então, pega-se aqui 2 retornos e ele acaba gerando um terceiro. Chega aqui nele, ó, no diagrama multifilar, ó, os 2 retornos e ele gera o terceiro, tá certo? Que é o que vai vir aqui para o ponto de iluminação para poder ligar a lâmpada, tá ok? Para a gente finalizar aqui, a gente vai ver agora o diagrama para ligar a campainha, né? Então, o que vai ocorrer aqui? Esse e esse aqui, ó, nós vamos conseguir ver lá na própria tabela, que seriam, na verdade, ó, o botão de campainha, tá certo? E aqui a representação, ó, tanto da cigarra como da própria campainha, tá certo? Então nós vamos perceber que para esse botão aqui de campainha, ó, desce-se uma fase e gera-se um retorno, tá certo? Essa fase que desceu e virou um retorno, ela aparece aqui. Nesse diagrama em específico, se a gente for analisar, a gente tem um eletroduto aonde está circulando aqui uma fase e um neutro, tá certo? Essa fase neutra está indo para alimentar outros circuitos, mas a gente pode perceber que existe um retorno aqui, ó, que é proveniente desse botão de campainha. Esse retorno vai aparecer aqui, ó, tá certo? Esse neutro aqui também vai descer para poder fechar o circuito e alimentar a tua campainha, tá certo? Então, essa questão as questões, né, envolvendo a parte de diagrama unifilar e multifilar, elas são equalizadas na esfera de exercícios, tá? Aqui a ideia básica desta aula foi mostrar para vocês como essa dinâmica ocorre. Agora, sabendo aí essas interpretações básicas, basicamente só uma questão mesmo de buscar as informações em tabela e tentar fazer a leitura dos diagramas, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.